Olá, eu sou Augusto Júnior e neste vídeo eu vou te mostrar como fica o emprego em tempos de crise e o que podemos fazer para amenizar os seus impactos em nossas carreiras. O cenário atual tem trazido incerteza e medo para muitos profissionais. Isso acontece porque, em função do isolamento proposto como medida de segurança, a cadeia produtiva acaba sendo afetada. Muitos têm que desempenhar suas atividades via home office e outros tantos estão sendo colocados de férias ou tendo seus contratos suspensos. Diversas ações emergenciais estão sendo disponibilizadas pelos governos para tentar amenizar esses impactos. Provavelmente você tem sentido na pele os impactos da crise atual. Em tempos como este, o que devemos fazer para continuarmos atuando como profissionais de sucesso? Neste vídeo, eu vou te mostrar como o mercado de trabalho reage em situações como esta. Qual o comportamento adequado para um profissional que quer diminuir os impactos em sua carreira? Diante disto, alguns elementos são fundamentais para que possamos compreender qual deve ser a nossa postura. Entender como funciona o mercado de trabalho. O que um profissional de sucesso deve evitar neste cenário? Qual a postura mais adequada para essa realidade? O que fazer se já estava fora do mercado antes dessa crise? E o que faz toda a diferença nesses tempos? Bom, primeiramente vamos entender como funciona o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, assim como os demais mercados, funciona por meio da famosa lei da oferta e demanda. Quando o mercado de trabalho possui uma abundante oferta de vagas de emprego, significa que o mercado está em situação de oferta. Esse cenário acontece quando temos mais oferta de emprego do que de candidatos. Consequentemente, ele fica muito mais vantajoso para os candidatos em função da grande oferta de vagas. E ele pode inclusive se dar ao luxo de escolher onde ele quer trabalhar. Já quando o mercado de trabalho possui poucas oportunidades de emprego, significa que ele está em situação de procura, ou seja, existem muito mais candidatos disponíveis. Esse cenário normalmente ele é mais vantajoso para o empregador, porque ele consegue aumentar o nível de exigências e ter os candidatos mais qualificados à sua disposição. Contudo, a crise atual que estamos vivendo criou uma realidade diferente de tudo que já se viu até então. Porque de um lado você tem empresas que querem produzir na sua máxima capacidade e não podem. Por outro, você tem profissionais que também querem trabalhar e não podem, a não ser em algumas condições específicas. A expectativa e a nossa esperança é que daqui a algum tempo as coisas comecem a voltar à sua normalidade. Óbvio, desde que cada um consiga cumprir o seu papel para que juntos possamos enfrentar esse cenário desafiador para toda a humanidade. Dito isto, como podemos amenizar esses impactos em nossas carreiras e em nossas vidas? Bom, para isso é preciso entender o que um profissional de sucesso, primeiramente, deve evitar neste cenário. Eu entendo que essa nova realidade está mexendo com as emoções de todo mundo. Contudo, alguns posicionamentos devem ser evitados para que você não tenha complicações maiores para a sua carreira. A primeira coisa é entender que esse cenário não está fácil para ninguém. Portanto, algumas medidas estão sendo tomadas que num primeiro momento vão nos tirar da nossa zona de conforto, ou seja, daquela realidade que nós estávamos acostumados. Então não é hora para protestos, reclamações, e sim é uma hora de cooperação e mútua ajuda para tentarmos minimizarmos os impactos atuais. E o mais importante, por que fazer tudo isso? E preste atenção, para salvar vidas. A vida é o bem mais precioso que Deus nos deu. Por isso, todos os esforços agora devem ser nesta direção. Uma vez que nós já entendemos o que não é adequado fazer neste cenário, vamos entender de fato qual é a postura mais adequada nessa realidade. A postura mais adequada para um profissional que cuida da sua carreira é o de enxergar a realidade atual e usar ao máximo duas competências muito importantes: adaptabilidade e flexibilidade. A adaptabilidade vai nos ajudar a passar pelas mudanças sem maiores problemas, ainda que num primeiro momento elas pareçam trazer mais prejuízo que benefício. Vamos pegar um exemplo. Muitos professores estão tendo que se adaptar a uma nova forma de dar aula, migrando para aulas virtuais.
para que os alunos não fiquem sem conteúdo. Essa mudança trouxe muito desconforto para todos, então quanto mais rápido nos adaptarmos, mais rapidamente veremos os resultados. Da mesma forma, a flexibilidade que nos permite aceitar novas determinações em função de um bem maior, sem que com isso eu precise abrir mão do que eu acredito como importante. Pegando mais uma vez o exemplo dos professores, eles podem alegar que acreditam ter muito mais resultado com o ensino presencial. Contudo, neste momento isso não é possível. Então, de maneira flexível, ele deve procurar aceitar a nova realidade na esperança que logo, logo as coisas voltem ao normal. Então, seja por adaptação ou por flexibilidade, crie uma nova postura nestes tempos. Eu não sei como esta realidade está afetando a sua carreira, a sua vida, mas procure pensar como você pode aplicar estas duas habilidades na sua carreira, na sua vida. A adaptabilidade e a flexibilidade. Com certeza elas vão contribuir muito para uma nova postura e para você conseguir passar com muito mais tranquilidade e com muito mais resultado neste tempo de grandes desafios. Agora, o que fazer se você já estava fora do mercado de trabalho? Bom, se esse for o seu caso, a minha sugestão para você é que continue investindo no seu desenvolvimento profissional e procure cuidar ainda mais da sua presença digital. Não só pela crise, mas porque cada vez mais as relações se darão por essa via. Assim, amplie seu posicionamento digital. Eu gravei um conteúdo onde eu falo exclusivamente como você pode fazer isso e eu vou deixar o link em algum lugar aqui nesse vídeo, para que você possa acessá-lo e aprofundar um pouco mais como fazer isso. E agora uma coisa que eu acredito ser muito importante nesses tempos. O que realmente faz a diferença? Qual é a postura? Qual é o comportamento? Qual é a atitude? Quais são as escolhas que realmente vão fazer toda a diferença nesse tempo que estamos vivendo? E eu particularmente acredito que o que faz toda a diferença nestes tempos é ter fé. E quando eu digo fé, não digo só acreditar filosoficamente em suas competências e capacidades, mas sim num sentido muito mais profundo da palavra fé. Ou seja, acreditar em Deus. Todas as criaturas da face da terra, o ser humano é o único capaz de Deus. Interessante perceber que durante toda a história da humanidade, o ser humano tentou buscar a Deus por meio das religiões. Inclusive, a palavra religião significa religar-se com Deus. Mas de todas as religiões que merecem todo o nosso respeito, a religião judeu-cristã vivenciou uma realidade um tanto quanto diferente. Se em todas as outras religiões o ser humano buscava a Deus, na religião judeu-cristã é Deus quem vem ao encontro do homem. Sim, Deus em seu infinito amor se fez carne e habitou entre nós. E aqui está a fé a que me refiro. Acreditar em um Deus que te ama e que sabe tudo o que você mais precisa. E que não vai deixar faltar nada para você. E talvez alguém diga, mas Augusto, eu ter fé não vai encher minha barriga. Então, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Analise comigo o seguinte aspecto. Vamos entender a ordem natural das coisas. Pega, por exemplo, uma árvore frutífera, uma laranjeira, por exemplo. Agora pense em quantas árvores como esta podem ser geradas a partir de uma única semente. O que eu quero dizer com isso é que no plano infinito do amor de Deus por nós seres humanos, não é para faltar nada para ninguém. E por que falta? Porque o ser humano desenvolveu um sistema que faz com que as coisas, infelizmente, funcionem desta forma. E deixa eu dizer algo importante. Esse vídeo não é para criticar esse ou aquele sistema econômico, e sim para trazer esperança para você. E o fato é que esse sistema é responsável hoje por uma distribuição de renda desigual e que está à beira do colapso por conta desta pandemia que paralisou todo este sistema. Agora, pense e analise se esta parada
não pode ser uma oportunidade para a humanidade reavaliar os seus métodos, de como redistribuir a renda, pensar naqueles que mais precisam, começar a ter um coração mais misericordioso, mais caridoso, deixar de olhar só para si, olhar mais para o próximo. Alguns movimentos a gente vem percebendo nesse sentido, porque isso é próprio, faz parte da essência do ser humano, criado à imagem e semelhança desse Deus apaixonado por cada um de nós. Infelizmente, particularmente falando, eu não acredito que isso vá acontecer com profundidade, ao ponto de transformar, de mudar esse sistema. Pelo menos não da forma como deveria. O meu objetivo em te apresentar esse cenário é para te dizer que você não deve perder as esperanças. Deus sabe de tudo e Ele está cuidando de você. Procure se aproximar dEle para provar o quanto Ele te ama e o quanto Ele tem cuidado de você. Eu, em particular, tenho buscado fazer isso de maneira mais intensa nesses tempos com a minha casa, com a minha família. Talvez você possa acompanhar aqui. E é algo que eu não tenho dúvida que você pode fazer também esta experiência. E aí, vamos juntos? E caso você queira saber como ter mais fé, eu gravei um outro vídeo onde eu explico um pouco mais sobre isso. Basta clicar em algum link que eu deixei aqui para você na descrição e acessar e acompanhar também este conteúdo. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau!